Olá, muito bem-vinda ao canal Ana Encanta para mais uma leitura de clima do mês para os seus próximos 30 dias ou para o mês de novembro, se você está chegando mais ou menos na data de publicação desse vídeo. Como sempre, eu vou trazer para você 4 opções, os 4 elementos, e você vai poder escolher aquele que é de acordo com o seu signo de Sol, Lua, Ascendente e Vênus, ou se conectar e pedir para ser direcionada para a opção, escolher intuitivamente a opção que traz a mensagem que você precisa ouvir. Nada nunca é por acaso, né? Então, aqui estão as 4 opções que eu tenho, cartas relacionadas aos chakras. Aqui, o chakra plexo solar com a cor amarela, para os signos, para o elemento fogo, né? Os signos de Áries, Leão e Sagitário. O chakra base para o signo de terra, para os signos de terra, Touro, Virgem, Capricórnio. O elemento ar com o chakra do cardíaco, para os signos de Gêmeos, Libra e Aquário. E o elemento água com o chakra sacro, a carta laranja, para os signos de Câncer, Escorpião e Peixes. Se você precisar, pause o vídeo para fazer a sua escolha com calma, para receber de fato a mensagem que você precisa ouvir nesse momento. Vou começar com o elemento fogo, o plexo solar. Antes de começar com as cartas, eu quero falar um pouquinho sobre a carta que você escolheu. Eu não trouxe à toa essas opções. Se você é de um desses signos, ou dos signos de fogo, né, ou escolheu realmente essa carta intuitivamente, talvez esse seja um mês de você observar para onde a sua vontade, os seus desejos estão te guiando. E isso é algo muito importante, inclusive, porque esse chakra, ele trabalha a energia do nosso poder e vontade. E os nossos desejos, eles precisam ser guias e não controladores das nossas ações. Então é importante que você preste atenção nisso. Para onde os seus desejos, né, estão te guiando, ao invés de se permitir ser controlada ou descontrolada, né, em relação a... por conta deles, por conta desses desejos. O plexo solar, ele traz a faísca que brota, a faísca de vida, o fogo que acende, é o fogo da vida, é o fogo da alma. Então é onde reside, né, o nosso poder, a nossa força de vontade. É interessante que você observe isso ao longo desse mês. E você pode trabalhar também, inclusive, a cor amarela, né, que é a cor vibracionalmente, é a frequência que se relaciona com esse chakra. Então, elementos de cor amarela, alimentos de cor amarela, pedras, roupa também, intencionalmente, você pode usar para que você potencialize essa movimentação energética. Bom, vamos ver então a mensagem para você do elemento fogo. Viraram várias, eu vou ficar só com a de cima. Os amantes. Mais o que? O fardo e a fonte. Interessante vir a fonte aqui, porque é uma carta que eu relaciono totalmente com essa mesma energia. Para mim, ela só confirma tudo que eu falei, como a mensagem que você precisava realmente ouvir. E aqui no fundo a gente tem o Deixando Ir. Me fala sobre essa sequência de cartas, tá me falando muito forte aqui, sobre você soltar apegos, soltar pesos desnecessários. Talvez aquilo que você fique remoendo, pensando, para alguns, né, querendo que aconteça e a coisa nunca acontece, e você fica ali pensando e pensando e repensando
coisas que foram ditas para você, coisas que você disse para outras pessoas. Tudo isso aqui é um pedido para você soltar e tentar se tranquilizar, encontrar um espaço de paz, de tranquilidade dentro de você. Parar de pensar em qualquer coisa dessas, né? Parar de ficar remoendo, porque é esse movimento que vai abrir espaço para que você enxergue o novo, ou enxergue novas possibilidades, enxergue saída para muitas situações. É você aqui trazer a sua energia de volta para você. É como se você tivesse dispersa. A fonte, o ás de paus é a faísca, a própria ideia de faísca, que é a centelha divina, a fonte criadora. E são as novas oportunidades, são os novos inícios, é a faísca realmente. Esse fogo ele precisa ser alimentado, né? Mas é a faísca que inicia, que dá o pontapé inicial. Só que isso de alguma forma, se você reparar aqui, é uma energia que está travada, digamos assim, por duas cartas. Uma é o fardo, é o peso, é aquele remoer que eu falei, é o peso desnecessário que você está carregando nas costas de algo que não é seu. Para muitas pessoas, algo que nem está nas suas mãos de fato resolver, não é a sua responsabilidade. Aqui é uma, até o momento, né? É uma leitura que fala muito sobre você se relembrar das suas responsabilidades e ficar com elas, só com elas. Todo o resto você solta, todo o resto você deixa para quem for o responsável. Isso te torna mais leve, isso traz de volta essa energia para que você realize aquilo que faz sentido para você e não para os outros. Então é um mês, esse próximo mês, né, de desapegar. Não porque você é uma pessoa apegada e teimosa, digamos assim, mas desapegar para se sutilizar, ficar mais leve. Você vai perceber que as coisas ficam mais fáceis. Pode não estar fácil nesse momento. E esse peso talvez seja desnecessário que você está carregando. Então, se você não quer isso, é um exercício que precisa ser feito. E eu diria que também uma outra mensagem é: deixe ir aquilo que não quer ficar. É importante que você permita esse fluxo. Mesmo que você fique triste, frustrada, deixa aí aquilo que não quiser ficar. Aquilo, ou pessoa, né, que não quiser ficar na sua vida, não insista. Não force para que isso fique. Deixa rolar, deixa ir, porque isso abre espaço. E tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo de ser. Em outro momento você vai compreender. Aqui a gente está falando também sobre enfrentamentos. Não nesse sentido do confronto, nesse contexto que eu acabei de falar. Não é você bater de frente e questionar por que isso não é pra mim, por que isso tá indo embora, por que essa pessoa não quer ficar, mas é enfrentar a verdade. É encarar de frente, né, que essas situações, se isso não quer estar na sua vida, é você realizar isso, né? Ter consciência de que essa é a realidade, essa é a verdade e aceitar prontamente. Essa é a mensagem que tem aqui nessas cartas. Vamos ver o que mais. O inferno. A curiosidade. Aqui a gente tem Pandora.
Mais uma. É muito interessante que essa carta do inferno, ela tá me remetendo muito a exatamente isso que eu acabei de falar. E não é fácil, eu sei que não é. Principalmente quando a gente quer muito algo, quer muito que algo se realize, ou quer muito que algo aconteça, que algo fique, que algo se mantenha. E encarar, né, a verdade, a realidade, muitas vezes não é fácil. Mas aqui é uma questão, eu diria que até de fé. Ficou os sonhos aqui no fundo. Fé, confiança, confiar que tudo tá no lugar certo, tudo tá acontecendo da forma certa. E não querer forçar, como eu disse, né? Querer forçar a barra de nada. Isso é extremamente necessário, porque situações vão vir e outras de fato vão ir. Tudo aquilo que for embora, entenda, aceite, porque não ia ser bom ficar, se manter. Ia dar algum problema. E fazendo isso, você não só se prepara para algo melhor, e eu sei que ouvir essas promessas nem sempre é interessante, né? A gente quer ver, não quer a promessa, a gente quer a realidade, né? Quer ver acontecer. Mas, como eu falei, a fé, você confiar que tudo está acontecendo da forma e no tempo certo. E você deve depositar a sua energia, a sua atenção naquilo que você quer ver realizado. É um mês de limpeza. Quando a gente tem os sonhos aqui, principalmente com o juízo, né? É a decisão. Isso fica, a sentença, né? Isso fica, isso não me serve. Ou a aceitação também, né? Como eu disse. Mas quando a gente tem os sonhos, realmente é a referência aos sonhos que você deseja realizar. A faísca que inicia esse processo de realização, de concretização desses sonhos. Para que lá na frente eles se materializem, você em primeiro lugar precisa saber o que você quer. A primeira coisa que eu falei foi sobre seus desejos, as suas vontades, né? Que eles sejam guias. Isso serve para você saber o que você quer e você direcionar a sua atenção, a sua energia para realizar isso. Todo o resto é resto. Seja porque você sabe que não te serve, seja porque a coisa quer ir embora da sua vida. É focar naquilo que você deseja, de fato, realizar. Para que lá na frente você realmente veja isso acontecendo e não outra coisa. Para que a realidade que você quer, que você visualiza hoje, ela realmente se manifeste no futuro. E não uma outra realidade que você nem queria realizar, você nem queria viver. Mas você está vivendo por conta das escolhas que você fez hoje, durante esse mês, enfim. Ou as escolhas que você não fez, que você deixou de fazer. Se hoje você vive um inferno na sua vida, seja lá o que isso represente para você, se as coisas não estão bem, não estão alinhadas, não estão da forma que você quer, você pode construir um novo caminho que te leva para onde você quer. É sempre possível, e aqui é muito possível, com essas energias que eu tenho aqui na minha frente. Mas você precisa decidir hoje que você vai chegar lá, que você vai fazer isso e o que você quer. Não dá para deixar rolar sem direcionar. Quando eu falei sobre deixar fluir,
Deixar ir não é deixar de qualquer jeito. São coisas diferentes. Fluidez é uma coisa, isso é importante. Mas aqui não é deixar rolar de qualquer jeito. O que tiver que acontecer, né, sem que eu passe pelo meu... sem que eu racionalize. Isso faz sentido, isso não faz, isso eu quero, isso eu não quero, sabe? Tem uma diferença. Então é importante que você tome consciência dela. A sua mensagem é isso, é sobre isso, sabe? Vou pegar aqui umas cartas finais pra você, com uma mensagem, né? Mensagens mais diretas. Nossa, tá todo mundo de cabeça pra baixo. Eu vou ficar com todas elas porque eu cheguei a olhar, né? A ver. Eu vou aceitar. Medo de pôr tudo a perder, né? É o apego que eu falei antes aqui. É a mesma ideia. Um apego de perder ou de não conseguir, e isso só... A única coisa que isso aqui faz é travar a energia. E como que você faz um exercício, né, para você soltar um pouco isso e confiar? Aqui a confiança, ela é extremamente necessária. E é interessante que saíram 2 cartas desse oráculo que fazem referência a chakras também. Aqui o base e o cardíaco. O que a gente tem aqui? Como que eu saio disso? Como que eu solto? Como que eu deixo ir? Como que eu desapego daquilo que não me quer, daquilo que não quer ficar? Como que eu me preparo, né, para seguir esse caminho que eu tô visualizando? Se conecte às suas raízes. E gratidão. Gratidão pelo que foi, pelo que é, pelo que existe na sua vida, pelo que quer ficar. Gratidão pelo que quer ir, que cumpriu o seu processo com você. Se conectar às raízes é relembrar. Aqui a gente está falando de as bases, né? O chakra base, ele é a base da terra. Segurança, aquilo que te traz segurança. Confiar na sua capacidade. Confiar que é possível. E, claro, não poderia deixar de falar sobre ancestralidade. Relembrar, agradecer. Vários exercícios que você pode fazer de conexão com a ancestralidade pode ser bem interessante para você aqui. E, né, se a gente for tirar da questão da ancestralidade, a gente está falando aqui de terra, de fato, né? Tudo que diz respeito à terra. Eu não sei o que vai sair no próximo grupo, mas é o grupo que vai trazer o chakra base como energia. Então você pode assistir, pode ter alguma coisa lá. Mas principalmente o que eu vou falar no início sobre o chakra. Mas você também pode fazer exercícios de conexão com você mesmo, com a sua própria força, com a sua própria energia. Vou pegar mais uma última carta aqui. Siga o seu coração, que ele sabe o caminho. Aqui tem tanta dor em mim. Isso faz muita referência a tudo isso que eu falei. Vou deixar aqui para não atrapalhar. Mas vou ficar com essa última carta. Siga o seu coração, ele sabe o caminho. Além dessa referência ao cardíaco, né? Esse centro de força do coração aqui. As orientações, a direção, o como, tá tudo aí. Tá tudo no que você sente que precisa fazer, que... Sabe? A gente sente no corpo. O corpo fala o tempo inteiro. Então, ouça essas mensagens. Para onde o seu corpo, o seu coração, sua intuição tá te conduzindo? Por que caminhos? O que você vem desejando, como eu falei no início? Esse é o guia. Não para o descontrole, não para perder o controle, mas para direcionar. Essa é a mensagem aqui para você. Eu vou deixar no card
uma mensagem complementar, caso você queira parar por aqui. Mas fica o convite para você assistir o próximo grupo também. Pode realmente ter algo lá. Ou, se você ficou em dúvida entre o primeiro, o segundo e o terceiro, você pode assistir uma das outras 2 próximas leituras. Pode ter alguma coisa para você lá. É isso. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Bem-vindo a você que escolheu a segunda opção. É de um dos signos de terra ou escolheu intuitivamente essa opção. A gente tem aqui a referência ao chakra base, que é o centro de força da sobrevivência. Tudo que se conecta à realidade material, realidade física e o ancoramento também no momento presente. Então, esse mês é um convite para você estar mais presente no aqui e agora. Parar um pouco de viver o passado, de remoer o passado e pensar sobre o futuro, né? Não, é claro que a gente sempre precisa pensar no futuro, mas é viver mais lá, viver naquele quando for acontecer, quando, sabe? E ficar mais no aqui e agora. Olhar para o que você tem no hoje, olhar ao redor, reconhecer a sua realidade atual e estar ali, né, sentindo. E também, falando em sentir, o chakra base, ele, por ser tão conectado à Terra, ele fala também, se conecta também à energia física, do corpo físico de fato, né, e o que isso quer dizer é, seu corpo, ele tem uma sabedoria própria, perdão pelo barulho, ele tem uma sabedoria própria, então perceba o seu corpo, sinta o seu corpo, né? Os sinais, os sintomas que você apresenta, dores, desconfortos. Tenta, no final do dia, por exemplo, fazer o exercício de sentir realmente como você tá, né? Fazer aquele escaneamento. Eu tenho aqui, inclusive, no canal, vou tentar lembrar de deixar a playlist com as visualizações, as meditações guiadas, né? Com visualizações. Que tem, uma delas tem esse escaneamento do corpo para você ir sentindo cada parte. Pode ser interessante você perceber o que os seus sintomas te trazem de informação. E aí você pode fazer algo, né, em relação a isso. Outra coisa que eu preciso falar é a frequência, né, a frequência da cor vermelha é o que é referente a esse chakra. Você pode trabalhar isso para potencializar esse movimento. Então, alimentos de cor vermelha, né? Usar aí com intenção sempre, né? E atenção à sua alimentação, porque esse chakra está totalmente conectado a isso. Alimentos de cor vermelha e objetos, roupas, pedras, cristais, visualização com a cor. Tudo isso pode te ajudar a trabalhar essa energia. Então, vamos ver aqui qual a mensagem para você do grupo 2. Não. O que você precisa ouvir para esse próximo mês? O avarento. O condicionamento e o experienciar. No fundo, a gente tem a mente. Aqui, principalmente se você está vindo do primeiro grupo, que eu deixei a indicação, né? Aqui a gente tem um reforço sobre a mensagem do apego. Aqui apareceu novamente. A questão do desapego, desapegar você, o ideal é que durante esse mês procure, né? Como eu falei, isso aqui é um reforço do que eu acabei de falar sobre a energia desse centro de força, de você se ancorar no momento presente, desapegar desses pensamentos ansiosos, desapegar de certas crenças aqui muito fortes, crenças limitantes. Tudo isso precisa ser revisto, analisado, tratado
durante esse mês. E o que isso quer dizer também? Que vai ser um mês que você vai precisar estar atenta, observar o quanto as suas verdades e crenças cristalizadas não vão influenciar nas suas atitudes, nas suas ações, nas suas escolhas. Para muitos, quando a gente tem essa experiência aqui, aquilo que você vive na sua realidade concreta, física, material, de fato, né, os acontecimentos do seu dia a dia, eles acontecem ou deixam de acontecer, né, aquilo que também trava, que você não vê acontecendo, que você queria, tudo isso está relacionado diretamente com essas crenças, com tudo que você cria na sua mente, você visualiza, você acaba manifestando na realidade. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo muito básico. Se você fica pensando assim o tempo inteiro, não vou conseguir, não dá certo, isso não é pra mim. Se você já tem essa realidade cristalizada em você, essa verdade, é isso que vai seguir se manifestando. Você vai seguir vendo as coisas travadas, não acontecendo, dando errado. Então, nesse mês, principalmente, se você quer ver as situações se desenrolando de um jeito diferente, é mudar, né? O que fazer é mudar essa forma de acreditar, de visualizar. E eu diria que também a questão do apego aqui é muito de deixar rolar, deixa fluir. Falei disso também no primeiro grupo. Deixar rolar no sentido de aquilo que não tiver que ser, aceitar que não tá sendo. Tem um motivo. E não ficar muito remoendo isso. Por quê? Por que não é pra mim? Por que não agora? Por que eu não consigo? É aceitar muito isso de... É muito aceitar isso de... tudo bem. Pode não ser agora. Ou realmente isso não é pra mim. Tem algo melhor. Não ficar debruçada naquilo. Porque isso só te desgasta. E não é essa a intenção aqui. A intenção é sempre o crescimento, é o seu crescimento, né? Você vivenciando processos que de fato são aqueles que você precisa viver pelo motivo, né, que precisa ser. Talvez você, nesse momento, pudesse estar num outro processo de vida, mas você tá, de alguma forma, se travando, se prendendo nesse lugar, que nem é, talvez, aqui o que você queria. Eu acredito que não é. Vamos ver o que mais vem aqui. E eu vou te dizer algo que me vem aqui, que tá me ocorrendo, é que talvez você encare até certas tentações, sabe? Quando é muito fácil você voltar para um determinado padrão. Ai, caiu no chão. Voltar para um determinado padrão, repetir, né? Repetição de padrão. Você repetir atitudes, voltar para determinadas situações. Isso pode acontecer, você pode encarar uma certa tentação de repetição. E você vai precisar estar muito atenta para não cair nesse jogo, porque isso não tem muito a te acrescentar. Vou pegar a carta que caiu no chão. A coroação. A responsabilidade, agora que eu vi que é essa carta, e ela aqui fala muito sobre a sua responsabilidade, né? O que está nas suas mãos de realizar. Engraçado que já tem até um tempo que eu gravei o primeiro grupo, mas se conecta muito com o que estava lá. A sua responsabilidade de manifestar a realidade que você deseja. As vitórias, as conquistas, elas são possíveis
eu diria que mais do que possíveis, você tá num momento de começar a ser preparada para assumir novas responsabilidades. Acabei de falar, né, sobre essa mudança, você já poderia estar vivendo outros processos. É quando você passa de fase no jogo, sabe? Você vai para uma fase seguinte, mais difícil, porque você já tem as habilidades necessárias, você já passou pelas fases anteriores. Essa responsabilidade é isso, é você se preparando, você está sendo preparada para esse novo momento. E parte desse preparo é exatamente esse trabalho que precisa ser feito aqui, de olhar certas crenças, né? Mudar, dissolver certas crenças, ideias, crenças, hábitos, enfim. Mais uma. A feiticeira. E no fundo ficou a felicidade. Acabei de dizer, é possível, isso tá no horizonte, se mostra extremamente disponível para você. É como se você só tivesse que cruzar uma ponte. E a única pessoa que... Eu sei que é horrível ouvir isso, porque eu já ouvi bastante. Mas é real. A única pessoa que tá te prendendo, te impedindo de chegar aqui é você mesma. E aqui, quando eu falei sobre percepção de si, se conectar com você, com o seu corpo, ouvir o seu corpo, sentir o seu corpo, né? As mensagens que ele te traz. A gente tem a feiticeira aqui. A intuição, a referência à intuição. A feiticeira, ela é um arquétipo, né? Uma figura de alguém que sabe manipular os elementos, que sabe fazer ali o feitiço, né? Juntar um elemento de uma daqui, outro dali e criar algo que vai ajudar a realizar um determinado feito, né? Tentei explicar aqui de um jeito bem genérico o que é essa energia. É a energia do mago no tarô. Também, né? Pode ser. Eu tive que parar, porque tava um carro passando na rua, vendendo coisa. A energia da feiticeira, como a energia do mago, né? No tarô, é aquela figura que direciona, canaliza e realiza. Ela direciona a energia. Ela canaliza a energia na direção de algo que ela quer realizar. Então você tem esse potencial. E você pode se beneficiar disso nesse momento, já. E parte disso, como eu disse, é esse trabalho que precisa ser feito aqui. Eu diria que não tem como escapar. E talvez você já tenha até ouvido outras mensagens que falam disso, sejam minhas ou de outras pessoas. E aqui é um reforço. Se você já ouviu isso, é um reforço de que é isso, não dá pra fugir. É preciso fazer mudança de atitudes, mudança de hábitos, mudança de crenças. Isso precisa acontecer para que você cruze a ponte, para que você encontre a coroação, a felicidade. Hoje você pode realmente estar vendo tudo travado. Falei isso no primeiro? Acho que falei. Tá muito parecido aqui a mensagem. Sei lá por quê, mas... Pegar mensagens finais aqui pra você. Domínio que te domina. Muito de acordo, né, com isso tudo. Sobre você... Aqui existe essa... Quando eu falo, né, sobre as crenças, tudo que tá cristalizado, enraizado demais e te limitando demais, isso tá te dominando e é preciso inverter. Você tem a força suficiente para ser a condutora, ser a direcionadora, ao invés de, digamos, vítima das circunstâncias, né? Você determina
o que você quer, o que vai acontecer. Em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, você precisa acreditar nisso. Acreditar que você pode dominar, acreditar que você pode dizer o que vai ou não acontecer na sua vida. Você é a mestre da sua vida, a mestra da sua vida. Se você não acredita nisso em primeiro lugar, você já está perdendo energia, você já está dissipando a sua força. Aqui a gente tem: estou observando você e o amor é sempre a melhor resposta. Quando vem essa ideia de amor é sempre a melhor resposta, eu ainda conecto muito com tudo que eu falei sobre o que você sente, as mensagens do seu corpo, da sua intuição, do seu instinto. É prestar atenção nisso, que isso, não só a intuição através dos seus guias, seus mentores que estão te direcionando, mas é sentir também isso no corpo. Feche os olhos e se permita sentir. É exatamente isso. Mostre suas verdadeiras intenções. Todas as frases aqui eu já falei sobre elas. Assim, eu não precisaria nem me repetir, porque elas só reforçam tudo que eu já falei. Inclusive essa, estou observando você, pra mim, é uma mensagem clara sobre isso aqui. É como se a felicidade, a frase que eu usei foi: a felicidade está no horizonte. Ela tá lá, te observando, te esperando chegar até ela. Você tá indo? Essa é uma pergunta que você precisa se fazer. Muito do que eu falei no grupo 1 encaixa bem aqui. Você está indo nessa direção? A realidade que você está construindo hoje, quando você olha ao seu redor, ancorada no momento presente, a vida que você tem, é a que você deseja realmente viver? Ou é outra? Isso é olhar para o futuro. Mas você está tomando atitudes que de fato te levam até essa realidade no futuro? Ou você está se permitindo ser levada por acontecimentos externos e sem saber onde você vai chegar com isso? Essa é a reflexão que o universo está te pedindo para fazer nesse momento. É um momento crucial para você reajustar essa rota. É hoje que você faz isso. É no aqui e agora que você faz isso. E essa leitura está aqui para te lembrar isso. Para que lá na frente você esteja vivendo realmente a realidade que você quer. Essa é a mensagem. Eu precisei de todas essas cartas para te trazer exatamente isso. Mais do que dizer o que vai acontecer no seu mês, é importante que você entenda o que você pode fazer no seu mês, para que no outro mês você esteja numa outra realidade e não repetindo o mês passado no mês seguinte. Entende? Esse é o poder dessas leituras. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Se você vai parar por aqui, eu vou deixar no card uma leitura que pode complementar para você a mensagem, ou você pode seguir comigo para a próxima opção, principalmente se você ficou em dúvida entre essa e outra. É isso, te vejo no próximo vídeo. Até lá! Bem-vinda ao grupo número 3 de você que é de um dos signos do elemento ar, ou escolheu intuitivamente essa opção. Aqui a gente tem o chakra cardíaco do coração, né? O nosso quarto chakra. É o meio do caminho, é o meio entre os 3 de baixo e os 3 de cima. Ele representa o equilíbrio. Aqui, inclusive, o símbolo dele tem uma estrela de 6 pontas, né? Um triângulo voltado para cima e um triângulo voltado para baixo. É o equilíbrio entre as energias mais densas, né, da Terra, e as energias mais sutis dos céus, do plano superior. É um chakra que se conecta ao conhecimento, ao amor, aos sentimentos. Ele é o centro que trabalha a nossa purificação, o equilíbrio, né? Equilíbrio energético e, claro, a purificação dessa energia.
ele é uma das palavras aqui mais importantes que ele precisa te lembrar se você tá aqui, não é à toa, é para que você se lembre de trabalhar o seu equilíbrio físico, material, energético. Ou seja, dar importância para o plano físico tanto quanto você dá para o plano espiritual, sutil, energético, ou dar importância para o plano sutil, espiritual, energético tanto quanto você dá para o plano físico. A gente precisa pagar boleto, mas a gente também precisa olhar para os sentimentos, para as emoções, né? Trabalhar o nosso emocional, trabalhar o nosso mental, trabalhar a nossa espiritualidade. Se você está aqui é porque você está precisando fazer esse movimento de cura, porque a cor verde, né, também se relaciona com a ideia de cura emocional, principalmente aqui, mas também de reequilíbrio e equilíbrio de atenção também. Como eu disse, você pode trabalhar a vibração da cor, né, a frequência da cor verde, trabalhar através de elementos como pedras, cristais, roupas de tonalidade verde, intencionalmente, né? Alimentos. Uma coisa que me ocorre de dizer é ir para o meio da mata, se for possível para você. Ir para o mato, ir para um jardim, ir para uma floresta, fazer uma trilha, não sei. Ir para a natureza para que você se beneficie da própria energia desse ecossistema em que você vai estar inserida. As plantas, né, o bioplasma, a gente é formado de energia, então você pode se beneficiar desse bioplasma só por estar ali. Então fica a dica aí. Agora a gente vai ver a mensagem para você que escolheu aqui o grupo número 3, que tá no grupo número 3. Que você precisa saber para os próximos 30 dias. Eu vou ficar só com essa. Bom, vou deixar essa aqui no fundo. Uma bateção acontecendo. Não sei se tá passando no microfone. Tá, eu tô vendo o leitor ali. Bom, o que a gente tem aqui é: você tem um mês extremamente propício, ou porque você vai ser convidado a fazer isso naturalmente, ou porque você vai ser posto na sua vida, né? Situações que te convidam a transformar a sua visão da realidade. Muito de acordo com o que eu acabei de falar. Se eu vou pegar um grupo que talvez seja a maioria das pessoas, porque é mais comum mesmo. Você é alguém que foca muito na vida material, na vida concreta. Você se importa muito com o seu trabalho, se importa, e não tô falando que tá errado não, mas essa situação de se importa muito com o trabalho, nem, sabe, acorda, vai pro trabalho, volta cansada e vai dormir e só isso que você vive, ou só se preocupa em, por exemplo, adquirir conhecimentos que te auxiliem na sua vida profissional e só isso que te importa, vida prática, concreta, pagar boleto, tem que ter o dinheiro suficiente e não olha para o plano sutil, não ao longo do dia, né? Você tá tão ocupada que você sequer para sentir, se permitir sentir como que você está se sentindo, como estão as suas emoções, o que está te pedindo para ser visto, para ser harmonizado em você. Seja você com você mesma, seja você em relação a uma pessoa, uma situação, um lugar. Então, nesse mês, você vai ser convidada a parar um pouco de olhar só para um lado e começar a olhar um pouco mais para o outro, para a sua espiritualidade. Aqui o julgamento, a carta além da ilusão,
fala sobre esse véu, né, que para alguns é tão espesso que você sequer enxerga que existe um outro plano. Existe o lado de lá. E ele tem uma grande influência. E a gente pode não só estar falando de espiritualidade, né, do plano sutil, energia. A gente aqui pode estar falando de emoções. É o lado de dentro que você está ignorando. Ou potencialmente vem ignorando, né, e vai passar por isso. Aqui a gente tem duas cartas com uma energia extremamente positiva de você viver momentos felizes, e eu ainda posso usar isso nesse contexto de focar menos no tem que, eu tenho que fazer isso, tem horário, tem prazo, né? Focar menos nesse tipo de... Claro, você não vai largar tudo, né? Mas dividir a sua atenção. Isso é importante? Sim. Mas é também você abrir espaço na sua vida para o prazer, para a diversão, para você, às vezes, até não fazer nada e só... Perdão. E só... ficar deitada na cama, relaxando. Relaxamento aqui é extremamente importante. E percebe como é algo físico, né? Relaxar o corpo, mas ao mesmo tempo é também emocional, é sutil. A gente aqui, outra coisa que eu ia falar, e comecei e não terminei, a gente pode também estar falando do inconsciente, não só das emoções, né? Seguindo esse raciocínio que eu acabei de falar. A gente pode estar falando do inconsciente. Nós somos 5% mente consciente e 95% inconsciente. É esse inconsciente que conduz a sua vida. Então aqui é importante que você dê atenção, observar os seus sonhos, as sincronicidades que te acontecem. Tudo isso está te trazendo sinal. O florescimento aqui, a gente tem uma referência a algo que está brotando, que está sendo alimentado, está vindo, né, para a vida, está ganhando vida. Uma nova vida ganhando vida na sua vida. Tudo aquilo que você deseja realizar, tudo aquilo, ela representa, né, isso. Tudo aquilo que é positivo, é bom, você quer ter na sua vida. E é possível chegar nesse lugar. O caminho é o equilíbrio. É não só focar aqui, a sua mensagem fala muito disso, vamos dizer que você quer um bem-estar financeiro, material. Essa carta representa isso. Mas para você chegar lá, não é só trabalhar, guardar dinheiro, pagar conta. Não é só focar nisso. Você precisa equilibrar a sua energia. Você precisa cuidar do seu corpo. Você precisa cuidar do seu emocional. Você precisa se divertir. É isso que essa leitura está falando. Então aqui, quando a gente olha a transformação, a mudança de perspectiva, né, ampliar a sua visão em relação a algo, eu acredito que pelo menos para a maioria, olhar para as suas atitudes diárias, cotidianas, seus hábitos, olhar para quantos % de atenção você está direcionando para cada área da sua vida. Muitas vezes negligenciando áreas que você julga menos importantes para focar em outras. E a questão precisa haver um equilíbrio para que haja a realização, a felicidade aqui, o florescimento. Aqui não vou me antecipar. Eu vou usar no final esse oráculo. E a frase desse oráculo que me veio à mente aqui, da carta do julgamento, você colhe o que você planta.
Essa frase pode ser maravilhosa, né? Quando a gente pensa em tudo aquilo que a gente quer realizar. Mas e o que você está deixando de fazer por você enquanto você está focando tanto nisso que você quer realizar? Vivendo tanto lá na frente e deixando de olhar para aqui e agora. Inclusive, se você ficou em dúvida entre essa e a leitura anterior, pode ter algo para você lá, no segundo grupo. O que mais? Amor fugaz. A estrela. Mais uma. Proteção. E no fundo, a nostalgia. Aqui, esse amor fugaz, pra mim, tá falando muito sobre essas perdas, né? Tudo que você pode perder nesse hiperfoco, né? Focando demais em uma coisa e deixando outras, sem dar atenção, né, a outras áreas da sua vida, outras pessoas. Aqui o amor fugaz representa essas perdas. Para mim, a leitura inteira, ela tá o tempo todo reforçando essa necessidade de você cuidar de si, cuidar daquilo que você quer bem, pessoas ou coisas, né? Que você quer manter na sua vida, dar atenção, dividir a sua atenção entre aquilo que você deseja e aquilo que muito te importa. Até para lá na frente você não ter arrependimentos, para você sentir que você tá realmente a sensação de plenitude, de realização, para que você não perceba que lá na frente, né, aquela coisa de o arrependimento, eu deveria ter agido de outra forma, eu deveria ter cuidado mais disso ou de mim, dado mais atenção, e agora é tarde, sabe? Tem muito dessa impressão de que isso pode acontecer. E a mensagem te fala que, atenção, para evitar isso, é muito possível evitar isso. E no momento presente, a leitura te diz o tempo inteiro que você não precisa abrir mão de nada. Por quê? Deixar de focar em algo que te importa também é abrir mão disso. Então, no momento presente, que é tudo que você tem, você precisa dividir, equilibrar, se harmonizar aí no meio, né, disso tudo, para que algo não se perca, para que você não se arrependa lá na frente. É uma mensagem apenas de alerta, para que você cuide mais nesse mês. Vou pegar aqui frases complementares para sua leitura, para a gente ver o que mais. Não tenha medo do desconhecido. Aqui a gente tem a carta em branco, que é muito engraçado essa carta em branco sair. Ela fala assim: você tem carta branca para fazer tudo. Ou seja, arbítrio, né? Você pode escolher seguir fazendo do jeito que você vem fazendo. Aqui também, como eu disse, né, a maioria das pessoas seria isso, mas tem o outro lado. Pessoas que olham demais para a teoria, olham demais para teoria, assim, se trabalham, mas não vão para a vida, não se trabalham internamente, né, cuidam das emoções, mas não vão para a vida, não vão viver, tem um certo até medo de viver, de se relacionar, ou pessoas que olham demais para a espiritualidade,
e deixam de olhar para a vida concreta, é possível também. E essa carta te dá carta branca, você pode fazer o que você quiser. Lembrando que você colhe o que você planta. Essa carta do Não Tenha Medo do Desconhecido me fez referência exatamente também ao que eu falei sobre o inconsciente, né? E claro, não precisa ter medo de nada. Isso não tá aí pra te assustar. Você ser guiada por esse inconsciente não precisa ser motivo de medo, mas você precisa ter consciência disso, para então você decidir o que você faz. Aqui é uma frase que fala sobre, na verdade, o oposto dessa palavra é uma frase que fala sobre você relembrar do seu poder, da sua força. Mas tenha clareza sobre o que você quer e tudo isso é real e conduzido por um plano maior. A carta da estrela aqui 2 vezes nessa leitura. Quando você sente, aqui me vem muito de falar que talvez você já saiba disso tudo que eu falei, você sinta que em vários momentos ao longo dos seus dias que você deveria dar mais atenção para os seus relacionamentos, para a sua saúde, enfim, você sente que alguma coisa precisa ser ajustada, mas acaba que não consegue fazer. Me vem muito isso, de que é muito possível que você esteja nessa situação. E a leitura, nesse caso, principalmente, ela tá te dizendo que hoje você pode escolher fazer diferente. Você precisa ter certeza do que você quer viver lá na frente. Acho que é a terceira vez que eu falo isso. Nos 2 primeiros grupos eu já falei. Você precisa saber o que você quer viver lá na frente. Com clareza. Para que você dê os passos que te levam nessa direção. A espiritualidade, o plano sutil, o inconsciente, tudo isso está te guiando, tudo isso está te apontando a direção. Mas arbítrio existe, você precisa decidir se você quer seguir nessa direção ou não. Ninguém vai fazer por você. Eles apoiam, eles amparam, mas você trilha o seu caminho. Você faz as suas escolhas que te levam numa determinada direção para uma determinada situação. Então é importante nesse momento você ter clareza. Sua leitura fala o tempo inteiro sobre ter clareza das suas atitudes, do que você está fazendo hoje na sua vida e refletir se você quer seguir agindo dessa forma, seguir nessa direção, se isso está de fato te levando para onde você quer. Se lá na frente você vai sentir essa plenitude, essa felicidade de estar vivendo a realidade que você realmente desejou. Por quê? Caso não, você pode mudar isso no aqui e agora. É preciso mudar isso no aqui e agora. Essa é a mensagem da sua leitura aqui. É tudo que eu tenho para te dizer. Eu vou deixar aqui no card uma leitura complementar para você seguir assistindo, caso vá parar por aqui. Ou você pode assistir outras mensagens dessa leitura. Quem sabe, como eu disse, né? Eu já repeti aqui a mensagem outras vezes, então pode ser um reforço também. É isso. Te vejo no próximo vídeo. Até lá. Bem-vinda à leitura do 4º grupo, você que é de um dos signos do elemento água, ou escolheu intuitivamente essa opção. Aqui a gente tem a referência ao chakra sacral, ou sacro, né? Ou o sexual, o 2º chakra, que é aquele que se conecta ao elemento água, as nossas emoções, as nossas conexões interpessoais, né? A tudo que diz respeito à energia da criação, da criatividade, a energia, né, sexual é uma energia de criação. E esse chakra, ele trabalha a suavidade, a doçura,
você se suavizar, se tornar mais, digamos, molinha, né? Tirar aquela couraça rígida, endurecida e permitir se abrir para o outro, para as trocas, porque é a consciência de que o outro existe, um bicho. É a consciência de que o outro existe, né? A consciência do outro, dessa troca, que desperta o desejo, que leva à criação, né? A energia que desperta essa energia da criação, da criatividade no seu dia a dia. Pode ser um mês em que você está precisando trabalhar a energia da criatividade. Deixar fluir essa energia dentro de você, não ter medo de deixar, de se entregar às emoções, às sensações, porque isso faz mover a energia, que leva não só ao prazer, mas leva à criação de uma nova realidade. Então é um mês que você está sendo convidada, se você escolheu, se você está aqui, né, nessa leitura, você está sendo convidada a dar vazão às suas emoções, a se tornar mais suave, mais doce, se permitir. Você pode trabalhar para potencializar esse movimento energético, você pode trabalhar a frequência da cor laranja, que é a cor desse chakra, seja através de alimentos da cor laranja, usar pedras, cristais, usar a roupa intencionalmente, né, de cor laranja, como, por exemplo, os monges budistas, eles não usam roupas laranjas e vermelhas à toa. Se você procurar aí imagem, não é à toa. É exatamente porque eles precisam trabalhar a energia desse centro de força, já que eles não trabalham através da sexualidade. Então, eles usam a cor, a roupa. Enfim, fica a dica para você se ajudar, né, nesse movimento energético aí, ao longo do mês. Vamos ver, então, qual a mensagem para você do quarto grupo. Voltando-se para dentro, 4 de copas. O avarento. Outro 4, né? O renascimento. E aqui no fundo ficou a culpa. É engraçado que acabou de sair uma carta muito parecida com essa ideia de renascimento, a carta da morte, né? A morte, a transformação, no terceiro grupo. Se você ficou em dúvida, pode ser que tenha uma mensagem para você lá. Aqui a gente tem uma necessidade, como eu disse, né, de se abrir para o sentir, de se abrir para olhar para o que você sente, se conectar com você, mergulhar dentro, né, olhar para dentro de si mesmo, para você conseguir desapegar de certas coisas. É um momento, esse mês, é um momento importantíssimo para você que está aqui assistindo essa leitura, de renovação, de deixar para trás uma vida e iniciar uma nova jornada dentro da sua própria vida. Tudo aquilo que você olha para si, olha para dentro, olha para sua vida e pensa assim: eu não queria estar vivendo isso, eu não queria isso. É um momento oportuno para você se libertar disso. Quando vem a culpa aqui, inclusive, eu posso falar 2 coisas sobre ela, sobre essa carta. A primeira é uma nova vida com menos culpa, uma nova vida mais equilibrada, em que você se sente mais leve, mais feliz, sem essa culpa enraizada de, talvez, vou dar um exemplo, né, com uma frase, de ser sempre a pessoa errada. Pode servir para várias outras situações, mas essa foi a frase que me veio. Você pode viver essa nova vida sem isso. Porém, essa culpa, ela também está falando sobre você não
não precisar mais pedir permissão para ser quem é. Não se sentir culpada ou envergonhada por ser quem você é. Você mostrando quem você realmente é, mostrando a sua verdade para o mundo. E mais do que esperando que o mundo te aceite, você se aceitando. Então é um momento de você florescer. É possível para isso. Porém, é preciso passar por esse processo. Inclusive o que eu falei aqui, sobre suavizar. Baixar um pouco a guarda. Permitir que as pessoas te vejam quem você realmente é. Se abrir mais para novas conexões, para encontros, para trocas, conversar, fazer amizades. É um mês extremamente favorável para você fazer isso. Vamos ver o que mais. O romance, a vaidade, mais uma, a timidez. É engraçado que a mensagem desse grupo tá vindo bem de uma forma bem diferente dos outros grupos. Porque aqui me vem muito de falar como dicas, né? Pra você fluir aí pelo mês. Essa ideia de vaidade com timidez. A timidez, obviamente, reforça totalmente o que eu acabei de dizer sobre se mostrar. Não ter medo de ser quem é. Se abrir. A vaidade, por isso que eu ia dizendo, né, sobre dica, é mostrar a sua beleza, se permitir ser exuberante, se permitir ser o centro das atenções, querer ser também, ser vista, ir para o mundo para ser vista. Mas principalmente, né, por você, não é pelos outros. É você. Eu quero me arrumar, eu quero ficar bonita pra mim, pra eu me olhar no espelho e me sentir bem. Porque aí é esse movimento que energeticamente te faz se sentir mais forte, mesmo com menos essa couraça, né, mais amolecida, com menos barreiras. Você se sente mais forte, mais empoderada. E você sente que a vida tá fluindo. Você sente aqui, eu tentei não entrar em algo tão específico, mas quando a gente tem um romance aqui, é você de fato se abrindo potencialmente para viver algo que talvez você deseja viver há algum tempo, mas não tá fluindo, não tá rolando, porque você tá escondida, tá atrás atrás da moita. E aqui é o momento de sair da moita, de ser vista, porque existe esse potencial aqui. Eu também posso falar do romance nesse sentido, profissionalmente falando. A gente pode não estar falando de pessoas, né, de relacionamento amoroso, mas a gente pode estar falando de você ser vista profissionalmente, você parar de se esconder atrás da moita, parar de achar que você não é capaz. Mostrar toda a sua capacidade, mostrar todo o seu conhecimento para o mundo e ter o retorno disso. Seja através de clientes, seja através da empresa em que você trabalha, seja através de novas oportunidades, em novos lugares, você estando empregada ou não. É um mês de você se mostrar, profissionalmente falando, e na vida como um todo, né? Pessoal. Aqui no fundo ficou a energia da mãe. E aí, o que me vem de falar sobre essa carta, assim, de modo geral, que eu vou dar um recado muito específico, mas de modo geral, aqui ela faz uma referência ao acolhimento, a sensação de ser acolhida, de ser bem
bem-vinda nos lugares, sabe? De você se sentir confortável dentro da sua pele, do seu corpo, de você se sentir confortável nos lugares com certas companhias, acolhida, bem-vinda, de você se nutrindo, cuidando de si. Ela faz referência a isso tudo. Então, só reforça a mensagem sobre se permita viver esses prazeres. Como eu bem disse aqui, né? Dando vazão a essas emoções, se permitindo viver, sim, se permitindo sentir. Essa mãe fala disso tudo, você se acolhendo. E é isso, é a mensagem maior, né? Mais ampla. A outra mensagem que me vem, aí para um grupo mais restrita, é em relação às figuras materna, principalmente, mas pode ser paterna também. Nesse caso, se você tem alguma questão, principalmente... Bom, vamos lá. O que eu quero dizer é, tudo isso que eu falei aqui sobre você se mostrando, você mostrando quem é, seu brilho pro mundo, vencendo aqui essas barreiras internas, né? Muitas vezes, se permitindo ser quem é, sem culpa. Isso tudo pode estar relacionado a questões, situações que envolvem desarmonias nessas relações de pai e mãe. Então, nesses casos, mesmo que você pode ser que você já saiba, né? Tenho realmente questões com a minha mãe. Sofria, né? Uma relação abusiva com essa mãe, enfim. Já sei. Mas pode ser que você tenha uma relação muito boa. E ainda assim, ela te influencia de alguma forma. Crenças familiares. Aqui podem ter desarmonias familiares te influenciando nessa situação, nesse processo. E a mensagem é o momento de você olhar para isso. Buscar uma terapia, seja lá o que for, para cuidar disso. Para dissolver essa couraça aqui, né? Essa rigidez. Para que isso pare de te atrapalhar e você se permita sair dessa situação e entre nesse novo processo, nessa nova vida que é possível ser vivida, com novas oportunidades, com você brilhando, com você se sentindo mais forte. É preciso cura em certas questões. Pode ter a ver também, ainda com questões familiares, né? E aí eu falo isso porque eu entro muito na filosofia sistêmica, né? Essas influências do campo familiar. Como você tá nesse grupo que é desse chakra sacro, né? Eu fico evitando falar o outro termo pro YouTube não penalizar meu vídeo. Mas a gente pode estar falando aqui de questões que envolvam, de fato, a sexualidade. Traumas, enfim, abusos, né? Podem estar não só seus, mas de familiares, né? Do histórico familiar, que podem estar te influenciando energeticamente. Aí, energeticamente, o campo. Você sabendo ou não, né? Dos abusos e dos traumas, de alguma forma isso pode também estar influenciando essa situação aqui que a gente viu. Não vai ser para todo mundo. Mas sinta, quando você me ouve falando isso, sinta-se alguma coisa em você, sabe? Se o seu corpo te dá uma informação. Caso sim, procure ajuda. Caso não, não é para você essa mensagem, né? Essa parte. Eu vou pegar aqui frases finais para sua leitura. Confia que você está sendo guiada. Carta do Sol, trazendo o sucesso, a luz, a nova vida, né? O sol raiando no novo dia. Aqui essa parte amarelada, né? Com essa criança, a referência a criança a sua essência,
Seja mestre do seu destino. Você pode. Aqui a gente tem, no fundo, é difícil encontrar paz na insatisfação. Mas o que eu ia falar é, você pode viver essa nova vida. Você tem todas as ferramentas que você precisa para mudar a sua realidade, se assim você quiser. E não poderia vir uma frase melhor do que a própria carta da morte, como eu falei, né, do grupo anterior. Liberte o seu passado e se liberte. Só confirmando tudo que eu acabei de falar aqui, mas não só, né? Toda essa primeira mensagem que eu trouxe. Deixar para trás, deixar no passado o que é passado e passar a olhar para frente, né? Se libertar dessas amarras para olhar para frente. Seja mestre do seu destino. As frases só reforçam tudo que já foi dito, não vou me estender mais e essa é a mensagem. Se você quiser seguir assistindo uma mensagem complementar aqui do canal, no final desse vídeo vai ter um videozinho aqui para você clicar e assistir. É isso. Espero você no próximo. Até lá!